Em comemoração ao Dia do Pediatra, a gente resolveu fazer uma homenagem trazendo 2 pediatras aqui para o nosso estúdio. Afinal de contas, o pediatra é aquele médico que acompanha desde a gestação de um bebê até quando ele fica grande, a gente fala, meu, tá na hora de eu trocar de médico, porque a criança cresceu e virou adulto. Mas em contrapartida, durante todo acompanhamento infantil, eles não atendem só as crianças, mas as mães, os pais, o médico da família, né? Então a gente está recebendo aqui hoje um pediatra que já tem mais de 40 anos de experiência, que é o Dr. Miguel Biaso, que está com a gente, e a pediatra Raquel Garutias Beck, que é mais jovem e foi paciente do Dr. Miguel, gente. Então, essa é um dos motivos a gente está reunindo os dois, que é uma homenagem também pro Dr. Miguel, que foi, né, médico da doutora Raquel. E a Raquel hoje pediatra também, quer dizer, é interessante ver 2 ciclos, 2 histórias que acabam sendo, né, tendo um bem comum, que é a saúde da criança. Então eu vou começar falando sobre o início da profissão. Dr. Miguel, quando o senhor começou a clinicar como pediatra e na época, qual que era o principal desafio dessa profissão? Bom, isso em São João da Boa Vista. Já fazem 45 anos que eu estou aqui. Nós tínhamos um pediatra em São João, que era o Dr. Emelindo Arriguzzi. O Dr. Davi, ele era o chefe do berçário, que era o exclusivo do berçário. Mas ele atendia também adultos dentro da Santa Casa. Então, pediatra mesmo era, naquela época, o Dr. Davi Arriguzzi. Desculpe, o Dr. Emelindo. E o que nós tínhamos de dificuldade aqui era o índice de internações de crianças até 2 anos de idade. E as crianças ficavam sozinhas, elas não podiam ficar com as mães. Então, lá na pediatria, nós tínhamos uma ala da pediatria, onde nós tínhamos 3 salões grandes e onde ficavam 10, 12 crianças pequenininhas até 2 anos. E tínhamos 4 ou 5 salas maiores, menores, que tinham 1 ou 2 crianças maiores. Mas o grande de internações eram crianças pequenas. O que tinha naquela época, que hoje nós sentimos que realmente foi uma vitória grande, foi que o índice de óbitos de crianças naquela época era de 5 a 10% das crianças que internavam. Nossa. Hoje, o índice de óbito em São João da Boa Vista é menos de 1%. Graças à evolução de atendimento e dos colegas que vieram para São João, né? Quer dizer que, então, naquela época, nós tínhamos muitos casos de gastroenterite e desidratação, e muitas crianças dessas iam a óbito, tá? O que aconteceu na evolução disso tudo é que, naquela época, as crianças não podiam ficar com os pais. Só podiam ficar com os pais quando tinha o INPS na época e que podia ficar com o acompanhante, que deviam pagar uma taxa e tal, mas não era a maioria das crianças que podiam fazer isso. Então as crianças ficavam sozinhas, tá? Imagina a loucura que é. E era complicado, porque as crianças iam para casa depois de 4, 5 dias, que melhoravam da diarreia, iam para casa, 4, 5 dias depois voltavam de novo. Por quê? Porque as mães não sabiam cuidar das crianças em casa. E aí iam, voltavam, e o final de muitas dessas crianças era complicado, tá? Hoje, graças a Deus, com os postinhos de atendimento, que tem, cada bairro tem um postinho, nós temos 3 pontos de atendimento de urgência em São João, né, com 2 hospitais mais a UPA, e com pediatras, quer dizer que então isso daí foi melhorando o atendimento de pediatria. Então hoje o índice é muito pequeno. Eu acho que o que valorizou aqui foi tudo, é que vieram colegas novos, ou a prefeitura, com os prefeitos, começaram a enxergar que todos os bairros que eles estavam inaugurando deveriam ter um ponto de atendimento, onde teria que ter um pediatra, um obstetra e um clínico, e com isso foi melhorando o padrão de atendimento da saúde de São João. Ainda bem, né? E os óbitos sendo reduzidos. Ah, reduziu. E para você, doutora Raquel, como que foi o início, né, da pediatria e qual que foi o seu maior desafio? Eu acho que o maior desafio hoje foi estar entrando mesmo, né, dentro da casa das pessoas, porque você falou, o pediatra não é só o médico da criança, né? Ele tem que entender o contexto dessa família para estar mobilizando essa situação. E aí você estando dentro disso, você consegue estar atuando de maneira melhor, né? Essa participação da mãe nos cuidados que antes não tinha no início, né?
que a criança ficava internada sozinha. Hoje a gente tem a internação com a mãe, com o bebê, a gente orienta a mãe para esses cuidados. Então o pediatra, ele entra dessa forma, junto com a família. Então esse é um grande desafio, de você estar entrando dentro da casa da outra pessoa. Entendi. E doutor Miguel, essa diferença, né, entre pediatria, de anteriormente, de agora, o senhor percebeu isso a partir de quando e como que é hoje essa diferença? O senhor percebe muito também? Isso foi uma evolução natural com a vinda dos colegas novos, com novas formações. Quer dizer, quando eu me formei, nós não tínhamos UTI neonatal, nós não tínhamos UTI pediátrica naquela época. Né? Quer dizer que, então, eu não passei por esse treinamento há 50 anos atrás. Então, hoje, os colegas que chegam em São João já têm uma formação de UTI neonatal, de pediátrica. Quer dizer, então você vê que essa evolução de atendimento veio o quê? Melhorar o padrão de São João da Boa Vista. Né? Quer dizer, então, eu acho que isso daí, a evolução nossa foi, e a dificuldade minha foi ter que acompanhar essa turma nova que chegou. Eles vêm com medicações novas, eles vêm com exames novos, e se você ficar parado no tempo, você vai deixando de atender. Quer dizer, então a gente tem que correr atrás deles para poder também acompanhar a evolução da pediatria em São João. E você, doutora Raquel, mesmo tendo um pouco menos tempo de pediatria, mudou desde quando você começou, alguns anos atrás para agora? Teve também essa dificuldade? Já mudou. Já tem chegando gente nova com mais novidades? Já mudou e é o que o doutor Miguel falou, e ele não parou no tempo, não, porque a gente fez um curso junto de pós-graduação, de reciclagem, ele fez de UTI neonatal, e já mudou, porque a medicina é uma coisa que está em evolução, né? Então, da maneira como eu me formei há algum tempo atrás, para agora já entraram novos colegas, já tem um olhar diferente em sala de parto, um olhar diferente dentro da casa das pessoas, na atuação do pediatra, já se fala em outros tipos de mudança de vida, e é um andar que vem, né, da medicina, da evolução. Então, se você parar no tempo, você não vai acompanhando. Falando nisso, doutor Miguel, fala um pouquinho para mim sobre essas tecnologias, né, que não existiam na época e hoje facilitam a pediatria. Inclusive, a gente estava falando sobre o WhatsApp, né, a gente tem uma coisa que a gente fala que é o doutor Google. Fala um pouquinho para a gente dessas novidades. Com relação ao doutor Google, é uma coisa interessante. Eu não sinto que as mães procuram muito o Google. Verdade. Por quê? O pediatra tem uma vantagem em relação à maioria das outras especialidades. O pediatra fala muito com a família. Então, a orientação que o pediatra dá, a mãe não precisa ir procurar no Google o que o pediatra não orientou. Né? Quer dizer que, então, com relação a isso, eu não sinto muito que a mãe me cobre porque viu no Google. Tá? O que, às vezes, acontece, sim, é o WhatsApp, né? Agora, se você está trabalhando ou no consultório ou num posto de atendimento, às vezes você não consegue dar informação rápida para a mãe do WhatsApp. Entendeu? Quer dizer, então, às vezes eu vou ver o meu celular à noite e ela queria falar comigo de manhã. E, em vez dela me ligar, ela fica no WhatsApp. Eu, infelizmente, eu não posso ficar o dia inteiro mexendo com o celular. Não dá, né? Mesmo. Quer dizer que, então, isso daí eu tento driblar isso tudo, mas para mim é novidade ainda, eu não consigo acompanhar. Doutora Raquel, você foi paciente do doutor Miguel, olha só. Inclusive, a gente aproveita aqui para mandar um beijo bem carinhoso para os pais da doutora Raquel, a dona Cecília e o seu Sérgio. Um beijo para vocês. Doutora Raquel, o que te inspirou para que você seguisse essa carreira, a carreira da pediatria? Contato intenso com o Miguel sempre foi, né? Ele pediatra tem um contato bem intenso, né? Além, tem o contato social dele com meu pai, que são amigos, e assim, eu sempre quis ser médica, meu tio é médico, e eu gostei muito do jeito, do carinho, do jeito que a pessoa trata, porque o pediatra ele vai cativar a criança, né? E aí você vai se espelhando, né? Então é legal também quando eu vejo algum paciente falar assim, eu sou a doutora Raquel, e vai fala assim, olha, já falaram que ela era criada do doutor Miguel na Santa Casa uma vez, né? Então, tá aí.
E como a gente estava falando, doutor Miguel, o pediatra ele acaba sendo mais que o médico do bebê, passa a ser o médico de toda a família, né? E como que o pediatra faz quando vê que os hábitos familiares, como alimentação ou o sono, estão atrapalhando a saúde da criança? O profissional, ele deve interferir ou não? Eu não sei se pela minha idade, eu ainda acho que eu cutuco a família. Então, se eu pego uma criança de 7, 8 anos, que está com sobrepeso, e a família fica dando aquelas guloseimas, aqueles refrigerantes, eu chego e falo, ele compra isso tudo? Não. Quem é que dá para ele? Somos nós. Responsabilidade de vocês dele estar nesse peso. E com 18, 20 anos, ele é um potencial paciente com diabetes, hipertensão arterial e outras patologias mais. Quer dizer, eu cobro da família assim, viu? Eu não deixo barato, não. Eu falo mesmo. A responsabilidade é dos pais, não adianta, né? A gente fica nervoso ali, mas a gente tem que... teve uma pessoa que falou assim, você daria isso pro seu cachorro? Não, então por que você dá pro seu filho? Eu já tomei uma chamada assim uma vez. Aí só para cortar, eu não falo só dos pais, eu falo principalmente dos avós. Vovô e vovó é por isso. Os avós, e eu falo que se não tem neto, não tem avô. Se não tem avô, não tem neto. Né? Quer dizer que então os avós é que mais atrapalham nesse tipo de relacionamento. Eu acho que eu puxei nessa parte, assim, eu falo também e ainda falo, mas quando era seu filho, a senhora não dava, né? Não dava, porque dentro de casa eu falo, mas quando eu era criança eu não comia isso, porque agora pode para os meus filhos, não pode. Doutora Raquel, muita gente não sabe, mas é importante que a mãe procure o pediatra ainda na gravidez, não é? Explica pra gente um pouquinho por que é importante essa consulta pediátrica no pré-natal. Bom, o motivo começa realmente porque todo mundo se prepara para a gravidez, né? E não para a criança. E desde que há uma gravidez, existe uma criança. O médico da criança é o pediatra. Então é importante que a gente espere junto com a mãe essa criança para que a gente possa conduzir. O ideal seriam 3 consultas antes do nascimento, né, como preconiza, mas atualmente a gente algumas vezes consegue uma já próxima ao parto. Né? O primeiro ultrassom, que é importante para a gente ver as malformações, as questões genéticas, então seria legal o pediatra estar acompanhando, indicando as alimentações, os alimentos mais saudáveis durante a gravidez, para não ter que ficar tomando tanta vitamina, a gente pode modificar a alimentação da mamãe e aí conseguir um bebê saudável desde a gravidez. A gente sabe que a partir de 16 semanas já tem a questão do líquido amniótico ter sabor e a indução do sabor para a criança. Depois o segundo ultrassom morfológico, com 24 semanas mais ou menos, para a gente ver malformações nos órgãos da criança, tá sabendo o que essa criança pode vir, um peso adequado, um baixo peso, uma restrição ou um bebê maior, né, uma diabetes gestacional, levando esse bebê a ter complicações para frente. E aí no final, para a gente realmente estar vendo como vai nascer essa criança, vai nascer de tempo certo, como é que está indo, seria esse contato, já que o pediatra é aquele médico que vai entrar na tua família, ele vai entrar desde o começo, onde ele vai ter que dar e explicar, falar as opiniões, né, e orientar o que deve ser feito desde a maternidade. O que a gente conseguiu em alguns anos, né, alguns avanços, são os cursinhos que até o Dr. Miguel participa, o cursinho de gestante, onde o pediatra consegue estar falando, orientando, um pouquinho disso sem ser na consulta do pré-natal, mas em alguns momentos tem relutância. Para que eu vou na consulta do pediatra se eu não tenho a criança ainda? A criança está na sua barriga, ela está lá. Então é onde a gente precisa já estar orientando desde sempre. Prevenção sempre, né? Agora a gente estava falando sobre, nos bastidores inclusive, sobre, até o doutor estava falando sobre essa queda, né? As pessoas estão procurando mais subespecialidades, né? E a gente tem alguns dados, entre estudantes de medicina, a busca pela especialidade está em baixa e de acordo com os dados da Sociedade Brasileira de Pediatria, houve uma queda de 45,5% na busca pela titularidade em pediatria nos últimos anos. O que vocês acham que pode ter causado esse desinteresse? Seria a remuneração, dificuldade de atuação ou realmente eles estão buscando depois essa subespecialidade? Tudo. Bom, o que eu tenho sentido, hoje nós temos contato com estudantes de medicina aqui de São João da Boa Vista, os alunos de 5º, 6º ano. E eu pergunto para eles, quando eles vão no ambulatório comigo, e eu pergunto o que eles querem fazer. Muitos falam, olha, quando eu entrei na faculdade eu queria fazer pediatria.
Só que agora, com 5, 6 anos, saindo já da faculdade, eles começam já a ver a parte financeira deles. Então, já começo a partir para outras especialidades que não a pediatria. Tá? Pediatria, eu sinto agora, depois de... eu tenho clientes meus que têm 40 anos de idade hoje, né, que já são avós. Então, eu vou muito na feira no domingo e eu acho que vale a pena para te sentir, ver qual é a satisfação que eu tenho muito hoje. Eu estou na feira, aconteceu esse final de semana, eu estava lá comprando alguma coisa, chegou um senhor, bateu nas minhas costas, eu virei, não reconheci. E tinha um adolescente de quase 2 metros do lado dele, falou, doutor Miguel, eu falei, sou eu mesmo. Eu falei, doutor, esse aqui é meu filho, que o senhor cuidou dele quando ele era criança. Eu falei, não vou reconhecer. Quer dizer, que então eu acho que a satisfação nossa de pediatra é que nós somos valorizados não só enquanto nós cuidamos da criança pequenininha. Nós vamos ser médicos da família pro resto da vida. É isso mesmo. Quer dizer que então, eles não vão nos procurar mais porque eles têm 18, 20 anos, mas eles sempre vão lembrar do pediatra que cuidou deles quando eles eram crianças. Então eu falo para os estudantes, gente, pediatra, vou falar que tem uma vida estável, tranquila, certo? Mas a maior satisfação minha é que eu vejo que muita gente me reconhece pelo que eu cuidei das crianças deles quando eles tinham 2, 3, 5 anos. E hoje já são avós, e já são pais, quer dizer que então, essa é a satisfação que eu acho que eu passo para os alunos. Agora, falar realmente que ele quer fazer pediatria em relação a outras especialidades mais vantajosas financeiramente, eles vão procurar as outras. Um exemplo, se a doutora Raquel não fosse pediatra, quem você escolheria para ser o pediatra dos seus filhos? Nossa, hoje tem bastante. Hoje tem bastante. Hoje tem... Mas, com certeza passaria pelo doutor Miguel. Eu já penso diferente. Eu também a olho turma nova, eles têm muito relacionamento entre eles, jovens. Os obstetras novos, com os pediatras novos, com os anestesistas. Já tem uma castazinha de grupo, entendeu? Estou mentindo? Não tá, é verdade. Então assim, hoje ela está tendo filho agora, é nova, até tem relacionamento com os obstetras, com os outros colegas, inclusive vão para congressos juntos, coisa que eu já quase não vou mais, 50 anos de profissão. Conclusão, eles já começam a ter muito mais relacionamento extra-medicina, inclusive os pediatras, os obstetras novos. Então é lógico que eles vão procurar os colegas mais novos. E qual seria o conselho que vocês dariam para esses estudantes da medicina, né? Estudantes que estão pensando em fazer medicina, já tem muitos aí se preparando, e aí já estão falando, eu quero fazer pediatria. E qual seria o conselho que vocês dariam para esses jovens que já estão pensando em serem pediatras? Eles não podem pensar muito no dinheiro. Eles têm que ver que vai ter dificuldade de horário, entendeu? O pediatra não tem exames e coisas para ter uma remuneração melhor, quer dizer, então ele vai ter que trabalhar, ele não vai ter ninguém que trabalhe por ele, né? E ele tem que gostar daquilo que ele vai fazer, entendeu? Falar que ele vai fazer pediatria, ele tem que gostar do relacionamento com as crianças, e com as mães e com as avós. Se ele conseguir fazer isso, ele vai ser um bom pediatra. Isso é o que eu penso. E hoje em dia com a escola também, né? Porque muitas vezes vem queixa da escola pra gente. Então a escola tá queixando que ele tem assim. Eu falo, tá bom, e vem os bilhetinhos, né? Vem os bilhetinhos da escola. Então é realmente para hoje em dia você querer fazer pediatria, você realmente vai ter que estar entrando numa situação bem diferente. Bom, eu queria agradecer a presença de vocês e dizer que, através de vocês dois, doutora Raquel, doutor Miguel, fica aqui a nossa homenagem ao Dia do Pediatra, tá? Um agradecimento a todos os pediatras, gente, a doutora Ana também, que lá em Piracicaba cuida do João, e a todos os pediatras que têm essa missão realmente maravilhosa de cuidar do crescimento do ser humano, que a gente está levando as crianças que vão se tornar aí adolescentes, adultos, né? Então, a nossa gratidão e respeito realmente a todos vocês e que Deus abençoe imensamente e sempre a todos vocês, pediatras que cuidam tão bem dos nossos pequeninos. Muito obrigada
por vocês cuidarem dos nossos pequenos e obrigada também, o Amor de Mãe agradece a presença de vocês aqui. Obrigada, Rogério. Eu quero agradecer também, né, a oportunidade de nós dois estarmos aqui, né, que para mim é uma honra estar com a Raquel aqui e poder falar com vocês também. Tá? Obrigado. Obrigada por me aceitar. E parabéns a todos os pediatras. A gente volta daqui a pouquinho depois do intervalo.